Boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. O tema de hoje será poder constituinte derivado. Derivado por quê? Porque é derivado do poder constituinte originário. Quem cria o poder constituinte derivado é o poder constituinte originário. Por isso que derivado deriva do poder constituinte originário. Ele é criado pelo poder constituinte originário. Então ele é um poder jurídico, aí já não existe mais aquela celeuma que existia para o poder constituinte originário, se é um poder de fato ou um poder jurídico. Não há dúvidas aqui que o poder constituinte derivado é sim um poder jurídico, não é um poder de fato, é um poder jurídico, um poder que tem as suas condicionantes, suas limitações, suas formalidades, todas previstas dentro do poder constituinte originário, ou seja, todas previstas dentro da Constituição. Então, o poder constituinte derivado, ele, diferentemente do poder constituinte originário, ele não é inicial. Então, o poder constituinte derivado, ele não é inicial. Enquanto o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é aquele que inicia a ordem jurídica, que dá fundamento para o sistema jurídico, o poder constituinte derivado não, ele não é inicial. E da mesma forma, seguindo na mesma linha, ele não é inicial, ele é condicionado e ele é limitado. Condicionado e limitado por quem? Pela Constituição. Então, se ele é limitado e condicionado pela Constituição, ele, diferentemente do poder constituinte originário, que é ilimitado e incondicionado, ele tem como características aí ser condicionado, ser limitado, ser condicionado pelas condicionantes que a própria Constituição impõe e pelos limites ali que a Constituição impõe. Então, o próprio texto produzido pelo Poder Constituinte originário impõe limites e condições para o exercício do Poder Constituinte derivado. Então, ele é um poder que não é inicial, ele é limitado e ele é condicionado, criado pelo Poder Constituinte originário. E é um poder jurídico. Uma dúvida que a doutrina se coloca aí é se ele era um poder constituinte ou então um poder constituído. Ou seja, explico-me. Se ele é um poder que constitui ou se ele é um poder constituído, que é um poder criado. Então a doutrina, uma dúvida filosófica aí, né? O padrão, a técnica jurídica já sedimentou a expressão poder constituinte derivado, mas uma dúvida filosófica acadêmica aí que reside, que eu trago para vocês, é saber se seria efetivamente um poder constituinte ou se é um poder constituído. Um poder constituinte que constitui, que gera outros direitos, ou um poder constituído, que é gerado, que é derivado, que é criado a partir de outro poder. Há quem diga que a posição correta seria poder constituído, mas como já se consagrou o nome poder constituinte, é esse o nome que se utiliza. O que me parece que, na verdade, é um poder constituído, sim, efetivamente, porque deriva do poder constituinte originário, é um poder que é criado pelo poder constituinte originário, tem todas as suas limitações jurídicas dentro do poder constituinte originário, mas ele também é um poder constituinte, porque a partir dele se geram direitos novos, se geram novas normas, ele acaba sendo o fundamento de validade de outras normas. Quando temos uma emenda constitucional, essa emenda constitucional passa a ser fundamento de validade de várias outras normas infraconstitucionais. Da mesma forma, as constituições estaduais, ela constitui o sistema jurídico dentro de cada ente federado. Então, me parece que esse poder derivado, ele é um poder constituinte, sim, como já consagrado na doutrina, como já consagrado na linguagem comum do direito constitucional. Então ele é um poder constituinte, mas também é um poder constituído. Constituinte porque ele constitui direitos, constitui um sistema jurídico, serve de fundamento de validade para todas as normas infraconstitucionais e
é um poder constituído porque ele é limitado pelo poder constituinte originário, criado pelo poder constituinte originário. Então, o poder constituinte derivado ele tem essas características, né, de não ser inicial, de ser condicionado e limitado, e aqui não reside dúvidas, é um poder jurídico. Existem 4 modalidades de poder constituinte derivado. Temos ali 4 modalidades. Temos o poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado difuso, poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado revisor. Então temos 4 modalidades de poder constituinte derivado: derivado decorrente, derivado difuso, derivado reformador, derivado revisor. Fiz aqui um esqueminha para que vocês possam visualizar, não sei se eu consigo ver aqui. Então, poder constituinte originário, que daria origem ao poder constituinte derivado, e dentro do poder constituinte derivado existem 4 modalidades. Decorrente, que existem em federações, como é o nosso caso. Então, em países e estados que adotam o modelo federativo, que é o nosso caso, vai existir esse outro poder constituinte derivado, chamado de decorrente, que é o poder das constituições estaduais. Iremos estudar cada um deles, mas apenas para vocês já terem uma noção. O difuso, que decorre das mutações constitucionais, o revisor e o reformador. Ok? Acho que aí apareceu ao contrário, né? Espelhado. Enfim, espero que consigam entender, mas no vídeo parece que ficou espelhado. Iremos tratar aqui, nesse vídeo, dos 2 primeiros, poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado difuso. Então, nesse vídeo trataremos de 2 e no próximo vídeo do reformador e do revisor. Poder constituinte derivado decorrente. Como eu já adiantei para vocês, a missão desse poder constituinte derivado decorrente é elaboração das constituições que irão fundamentar ali a criação dos entes federados. Então, todos os entes federados terão ali suas normas próprias, suas competências próprias, que serão regulamentadas, que terão como fundamento de validade uma norma superior dentro daquele território, que é, no caso dos estados, as constituições estaduais. Então, dentro dos estados, dentro do estado de São Paulo, do estado de Minas, do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Pará, do Amazonas, do Acre, Rondônia, Maranhão e por aí vai, todos os estados da federação têm uma Constituição estadual, que é o fundamento de validade máxima para as normas estaduais de competência de cada estado. Então, cada estado tem a sua própria competência previsto na Constituição Federal, e quem regulamenta essas competências são as leis de cada estado, que encontram seu fundamento de validade nas constituições de cada estado. Então, cada estado tem o poder ali de editar a sua própria Constituição estadual. O fundamento de validade da Constituição estadual não é nenhuma norma federal, nenhuma norma da União. É somente a Constituição Federal. Se houver alguma contradição entre uma lei federal e a Constituição estadual, não há uma supremacia da lei federal sobre a Constituição estadual. O que deve se analisar aí é de quem é a competência para a edição daquela norma. Quem é o ente federado competente para tratar daquela matéria. Isso está previsto na Constituição Federal. É a Constituição Federal que vai tratar das competências. É a Constituição Federal que vai dizer qual o ente federado que é competente para tratar daquele tema. Apenas a título de exemplo, uma previsão expressa na Constituição, artigo 25, parágrafo 2º, trata do gás canalizado, que é competência expressa para os estados. Não poderia a União, então, editar uma norma federal para tratar do gás canalizado. Isso é competência dos estados membros. Então, o que valeria aí é
o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Regulamentar a questão do gás canalizado. Então, só um pequeno exemplo dessa situação. Então, essa previsão de competência ela vai encontrar seu fundamento de validade no âmbito da legislação, da legislação estadual, na Constituição Estadual, que cada Estado deve editar. A previsão está no artigo 11 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, dizendo que 6 meses depois da Constituição, da promulgação da Constituição Federal, cada Estado deverá editar ali a sua própria Constituição. Então, artigo 11 dos atos das disposições constitucionais transitórias, então, mais uma vez, pegando a Constituição, nos atos das disposições constitucionais transitórias, vai constar lá que cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de um ano, contado a promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Eu falei para vocês anteriormente prazo de 6 meses, na verdade é o prazo de 6 meses da lei orgânica. O professor aqui, ele acabou trocando os prazos aqui, mas sem nenhum prejuízo, porque todos os estados já editaram sua Constituição Estadual. Então, o prazo de 6 meses, na verdade, é para edição de leis orgânicas, que veremos logo a seguir, e o prazo, então, de um ano é para a edição de das Constituições Estaduais. Então, todos os estados devem ali editar a partir de um ano da Constituição Federal, como a nossa Constituição é de 5 de outubro de 1988, teria ali cada estado membro da nossa federação, teria ali o prazo até 5 de outubro de 1989 para editar a sua Constituição Estadual. Hoje todos os estados já editaram, então todos os estados já têm ali a sua Constituição Estadual. Quem vai exercitar esse poder constituinte, no âmbito dos estados, são as Assembleias Legislativas. Então, no estado de São Paulo temos a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, a ALERJ, a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, e no estado do Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso, do Tocantins, a Assembleia Legislativa do estado do Tocantins, no estado do Paraná, a Assembleia Legislativa do estado do Paraná, e por aí vai. Então, todos os estados membros têm ali sua Assembleia Legislativa, e o exercício desse poder constituinte derivado decorrente delegado ali às Assembleias Legislativas para editarem as suas próprias constituições estaduais. Há uma previsão também na Constituição, no artigo 25, agora do texto fundamental, que prevê ali a previsão expressa, né, das constituições estaduais. Então, o artigo 25, já no caput, né, quando fala das competências dos estados federados, ela fala que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, as limitações das constituições estaduais estão previstas na própria Constituição Federal. Então, é a própria Constituição que traz o limite. Não são leis federais, leis da União, leis complementares da União. Não são essas normas infraconstitucionais que limitam as atividades do Estado, que limitam as competências estaduais previstas ali dentro da Constituição Estadual. O único limitador das constituições estaduais é a própria Constituição Federal. É bom frisar isso, que a questão é sempre de competência e não de hierarquia. Então, a previsão expressa do artigo 25 caput é que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, os limites das constituições estaduais são os princípios que a própria Constituição Federal adota. Então, esse modelo de poder constituinte derivado decorrente só existe em federações, só existe em modelos federativos.
A nossa federação tem uma peculiaridade que a diferencia de todas as outras federações existentes no mundo. No nosso caso, além dos estados federados, além dos estados membros da federação, temos como entes federados os municípios. Então, municípios no Brasil também são entes federados, reconhecido pela Constituição de 88. Isso é uma novidade da Constituição de 88, que trouxe ali o caráter de ente federado para os municípios, dando autonomia para os entes federados, dando autonomia para os municípios de auto-organizar, de se auto-administrar, receitas próprias por meio de tributos próprios, né? Então, os municípios têm autonomia federativa, fazendo parte ali do pacto federativo. Os municípios, então, gozam ali de autonomia para se auto-organizarem, auto-administrarem e ter receitas tributárias próprias. A previsão dos municípios, as previsões das competências dos municípios, está no artigo 29 da Constituição Federal. Então, o artigo 29, ele vai ter ali toda a previsão das competências, né, também previsto na Constituição Federal. O artigo 29 da Constituição vai trazer essas competências municipais. A questão que a doutrina coloca é saber se os municípios, sendo entes federados, eles teriam também o exercício do poder constituinte derivado decorrente. Repito, se os municípios também exerceriam esse poder constituinte derivado decorrente, e qual seria esse meio? Haja visto que não temos constituições municipais, o que temos é leis orgânicas municipais, não temos constituições municipais. Então a questão que se coloca é se existiriam. A grande parte da doutrina, a maioria da doutrina, entende que não, que somente os estados federados é que exerceriam esse poder constituinte derivado decorrente por meio de suas constituições estaduais. Em relação aos municípios, não existiria esse poder constituinte derivado decorrente. Em relação aos municípios, embora entes federados, autônomos, eles não teriam ali o exercício desse poder. E isso se daria pela previsão ali do próprio artigo 29, que diz que o município reger-se-á por lei orgânica, então é o artigo 29 da Constituição, diz que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição dos respectivos estados e os seguintes preceitos. Aí ele discorre um monte de preceitos. A posição da doutrina majoritária é que, então, as leis orgânicas, por mais que sejam a forma em que os municípios se constituirão, por mais que tenha um procedimento diferenciado de feitura, precisa aí de duplo turno de votação, com interstício de 10 dias, aprovação por 2/3, então é um procedimento formal, qualificado, mas ela deve respeito, então as leis orgânicas devem respeito não apenas à Constituição Federal, como é o caso das constituições estaduais, né, que devem respeito à Constituição Federal e só, mas as leis orgânicas, além de terem que respeitar a Constituição Federal, como já era de se imaginar, também devem respeito às constituições estaduais. Então ele seria ali um poder de segundo grau, já que ele tem que respeitar as constituições estaduais e também as constituições e também a Constituição Federal. Então seria um poder, se fosse analisar, de segundo grau, e o que a doutrina não admite. Então essa é a posição que prevalece na doutrina, o que confesso para vocês que não é a minha posição, e eu trago junto comigo emérito constitucionalista, professor José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que
diz que sim, que as leis orgânicas seriam a emanação aí do poder constituinte derivado decorrente. O fato de ser um poder de segundo grau, de dever satisfação às constituições estaduais e à Constituição Federal, não reduziria ali o status de ente federado que foi dado pela própria Constituição Federal. E como o status de ente federado que foi dado pela Constituição Federal, ele deve sim exercer ali esse poder constituinte derivado. E a forma que seria dada é por meio de leis orgânicas. O argumento nominal, né, que alguns utilizam, que os municípios não têm uma Constituição pelo simples fato da Constituição Federal ter utilizado a nomenclatura leis orgânicas. Isso não desmerece o conteúdo das leis orgânicas, que fixam ali as normas de regência dos municípios, prevendo as suas competências municipais e servindo de fundamento de validade para as demais normas municipais, as demais normas ali que regem o município, devendo satisfação então à lei orgânica municipal. Então, essa é uma posição minoritária, mas adotada pelo professor José Afonso da Silva, e que me agrada mais pensarmos desse jeito. Mas, logicamente, que a posição que prevalece, é bom que se ressalte isso, é que os municípios não exercem ali um poder constituinte derivado decorrente, e esse poder ficaria limitado aos estados federados, que seriam os entes principais ali na federação, os entes mais comuns em todas as federações. Ok? Uma questão que surge, seguindo ali a lógica, aprofundando a temática, é em relação ao Distrito Federal. Sabemos que a nossa federação é composta pela União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Então, a nossa federação ela tem quatro espécies de entes federados: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E aí a questão que surge é: e para o Distrito Federal, há poder constituinte derivado decorrente? Vejam, também não existe uma Constituição do Distrito Federal. O Distrito Federal também é regido por lei orgânica. Repito, o Distrito Federal não tem Constituição estadual e é regido por lei orgânica. É regido por uma lei orgânica nos mesmos moldes da lei orgânica municipal. Está lá no artigo 32 da Constituição Federal. Se puderem me acompanhar, então, artigo 32 da Constituição Federal diz que o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2 turnos na Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. A diferença aqui é que não existe uma Constituição estadual. A lei orgânica distrital, ela diz respeito diretamente à Constituição Federal. Então, aquele argumento de duplo turno, de poder de dupla, poder de segundo grau, não cabe para o Distrito Federal, já que não há uma outra Constituição. A única obediência que a lei orgânica distrital serve é para a Constituição Federal. E aqui uma questão interessante é que o Distrito Federal, por não poder ser dividido em municípios, por previsão expressa desse artigo 32, ele cumula as competências tanto estaduais quanto municipais. Então, competências estaduais e municipais são cumuladas pelo Distrito Federal. Então, transporte municipal, quem regulamenta esse transporte dentro do próprio Distrito Federal é o próprio Distrito Federal. Tributos municipais, IPTU, ISS, que são tributos municipais, é de competência do Distrito Federal dentro do seu território. E competências estaduais, transporte interestadual,
cobrança de tributos estaduais, IPVA, ICMS, também são de competências do Distrito Federal no âmbito do seu território. Então, o Distrito Federal acumula competências tanto dos estados quanto dos municípios. E aí, aquele argumento, voltando à temática que colocamos, se os municípios exercem ali poder constituinte derivado, fica meio capenga para o Distrito Federal, porque não há uma Constituição estadual, a lei orgânica municipal, a lei orgânica do Distrito Federal só deve obediência à Constituição Federal, e o Distrito Federal acumula competências do Estado e dos municípios. Então há uma parte da doutrina que diz que deve-se analisar a competência para saber se é emanação do poder constituinte derivado decorrente. Se for competência estadual, então seria. Se não for a competência estadual, sim competência municipal, aí não seria. Isso me parece um pouco ilógico. Isso seria transformar a nossa Constituição formal, lembrando da aula de classificação da Constituição, seria transformar a nossa Constituição formal em Constituição material, tendo que analisar ali o conteúdo das normas para saber se é norma constitucional ou não. Não me parece que seja o caso. Então eu prefiro imaginar que todo ente federado ele exerce poder constituinte derivado decorrente. Então, o Distrito Federal ele viria a corroborar ali a posição do José Afonso da Silva, a qual eu me filio. Então, o Distrito Federal teria ali essa peculiaridade que reforçaria, ao meu ver, esse argumento de que todo ente federado exerce poder constituinte derivado decorrente e não somente os estados federados. Vimos aí que os estados federados têm a sua Constituição estadual, e essa Constituição estadual está lá por previsão do artigo 25, quando olhamos lá, devem ser observados na feitura da Constituição estadual os princípios previstos na Constituição Federal. A doutrina se debruça ali para saber quais são esses princípios, e é um dos temas um pouco complexos ali, descobrir quais são esses princípios que limitariam a feitura da Constituição Estadual. A doutrina ela descreve três tipos de princípio. Então, a doutrina descreve três tipos de princípio, três ordens de princípios que limitariam a feitura das constituições estaduais. O primeiro seriam os princípios constitucionais sensíveis. O segundo seriam os princípios constitucionais estabelecidos. E o terceiro, extensíveis. Repito, princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais estabelecidos, princípios constitucionais extensíveis. Sensíveis, estabelecidos e extensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis, esses seriam aqueles previstos expressamente na Constituição Federal, no artigo 34, inciso 7. Então, o artigo 34, inciso 7, seriam os princípios constitucionais sensíveis. Sensíveis porque são princípios que, se os estados não observarem ele, cabe até intervenção federal da União nos estados. Então, se os estados não observarem esses princípios previstos no artigo 34, 7, artigo 34, inciso 7 da Constituição, cabe à União, a União poderá intervir no estado que estiver falhando com esse princípio. E quais são esses princípios constitucionais? Está lá no artigo 34, 7, né, que assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Então, a administração pública tem que prestar contas lá pela transparência de suas contas. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida proveniente da despesa da manutenção e desenvolvimento de ensino e sistema de saúde, serviços de saúde pública. Então, a saúde, o ensino ali, a destinação de dinheiro, de verbas para ensino e saúde são considerados ali princípios constitucionais sensíveis, cabendo inclusive intervenção da União
nos Estados federados, caso não respeitado. Então, esses são os princípios constitucionais sensíveis, previstos expressamente num único dispositivo, artigo 34, inciso 7, que prevê a possibilidade ali até do cabimento de intervenção, caso seja violado. Os demais princípios estabelecidos e extensíveis decorreriam de interpretação, então eles são mais difíceis de serem localizados porque decorrem de interpretação. Os princípios constitucionais estabelecidos são os organizatórios, são os princípios que decorrem de competência dos estados, são limites de atuação que a Constituição Federal impõe e que o Estado deve ali respeitar esses limites dentro das suas próprias competências, não ultrapassando as suas competências para não ferir competências de outros entes federados. E os princípios constitucionais extensíveis decorrem também de interpretação, são princípios que constam no texto da Constituição Federal e que devem ser observados na Constituição Estadual. Exemplo, concurso público, princípio de concurso público para contratação de pessoal, realização de licitação e demais princípios constitucionais previstos na Constituição Federal para a administração pública, elaboração de orçamento, processo legislativo. Então, esses são os princípios constitucionais que limitariam a atividade do exercício do poder constituinte derivado decorrente no âmbito dos estados federados. Ok, meus caros? Próximo poder, já indo direto a eles, que é o poder constituinte difuso. Poder constituinte derivado difuso, né? O que seria esse poder constituinte derivado difuso? Também chamado pela doutrina, e iremos até ver novamente um pouco mais sobre esse poder, na parte de interpretação constitucional, que são as chamadas mutações constitucionais. O que são essas mutações constitucionais? O que são essas mutações constitucionais? Esse poder constituinte difuso. Ele manifesta exatamente de interpretação constitucional. Então, a partir da interpretação constitucional é que se pode obter ali uma mutação constitucional. O que é a mutação? A mutação é a alteração do sentido da norma, do sentido das palavras do texto fundamental, sem alteração formal desse texto. Então não há uma alteração do texto, não há uma emenda constitucional, uma emenda de revisão, não há uma alteração formal. O que há é uma alteração do sentido das palavras já contida no texto fundamental. Então altera-se o sentido. Muda-se o sentido das palavras sem mudar o que está escrito. É um meio de atualização da Constituição. Temos que pensar que a Constituição foi escrita há já alguns anos, há 30 anos, e as palavras às vezes precisam ser atualizadas conforme as novas dinâmicas sociais, econômicas, políticas. Então, as normas precisam efetivamente, para poder ter validade ainda e atender aos anseios da população, às vezes serem atualizadas no seu sentido. Se pensarmos então na Constituição Americana, que tem mais de 200 anos ali, fica fácil imaginar que parte do que foi escrito lá, lógico, precisa ter uma interpretação dinâmica para que a Constituição consiga se manter por tanto tempo. E assim é o nosso caso. Então, é uma atualização, é uma forma de atualização do sentido da Constituição sem uma alteração formal dela, sem alteração do texto, sem precisar de uma emenda constitucional. Ela decorre de uma interpretação, e essa interpretação, no caso, lógico, é feita pelo Supremo Tribunal Federal, então órgão do Poder Judiciário, então é feito dentro do Poder Judiciário, de forma ali a estabelecer uma nova interpretação, um novo sentido para os dispositivos previstos na Constituição Federal. Segundo alguns autores, segundo alguns professores, esse poder constituinte difuso, essas mutações constitucionais, seria uma mudança informal da norma constitucional. Seria uma mudança informal. Informal por quê? Porque ela não dependeria ali de um processo de alteração formal, de uma emenda constitucional. Ela seria desnecessária a utilização
de um expediente formal, um expediente legislativo formal, né, as emendas, para alteração do texto. Não me agrada muito essa visão de ser uma mudança informal da Constituição, porque quem vai operar essa mudança é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário, que é um órgão formal, um órgão extremamente formal. Se é o Poder Judiciário que vai adotar esse mecanismo, por regras rígidas, por regras de julgamento previstas em lei, previstas no seu regimento interno, nas leis processuais, não me parece que seja cabível falar numa mudança informal. Por mais que não seja uma formalidade das emendas, me parece que há sim um rito formal de alteração do sentido das palavras. Meus caros, talvez possa estar gerando alguma dúvida, nossa, professor, como que é mudar a norma sem mudar o texto? Meus caros, isso vai muito da filosofia do direito, vai muito do estudo de introdução ao estudo de direito, quando nos deparamos ali com os ensinamentos de que texto e norma são coisas diferentes. Texto jurídico é uma coisa, norma é outra. Texto jurídico não é a norma propriamente dita. A norma, ela começa no texto, mas ela só surge a partir da sua interpretação. Então, o texto jurídico, ele é o que está escrito. Ler um texto jurídico, qualquer pessoa é capaz. Qualquer pessoa é capaz, qualquer pessoa alfabetizada que saiba ler um texto jurídico. O que fazer com esse texto, como esse texto vai ser aplicado, é que aí decorre e aí necessita de interpretação. E daí é que surge a norma jurídica. Então a norma ela surge a partir do texto, mas como decorrência da interpretação. Então a interpretação jurídica ela é essencial na produção da norma jurídica. Então, a interpretação é uma das formas de se extrair a norma do texto jurídico. O texto jurídico por si só não produz a norma. Isso faz parte dos ensinamentos ali de introdução do estudo de direito, que vale a pena resgatar aqui para poder ter a real dimensão do que seriam essas mutações. Então, o que está escrito no texto propriamente não é a norma jurídica. A norma jurídica vai ser extraída logicamente a partir do texto. O texto é o primeiro passo ali, mas não é a posição definitiva. A posição definitiva vai ser a partir do texto mais a interpretação. E para vocês terem uma ideia, trago aqui um exemplo que está no artigo 226, parágrafo 3º. Então, o artigo 226, parágrafo 3º, nos diz que, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Meus caros, o texto da Constituição é claro, ele fala que a união estável entre homem e mulher. Entre homem e mulher. Ele não dá um outro gênero. Ele trata especificamente de homem e mulher. O Supremo, ele sem alterar, sem uma emenda constitucional, sem um procedimento formal, se vocês olharem na Constituição, está escrito lá com todas as palavras que é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. O Supremo aplicou aqui a mutação constitucional para dizer que deve ser reconhecido e protegido pelo Estado a união estável não só entre homem e mulher, mas também entre homem e homem, mulher e mulher, reconhecendo ali as relações homoafetivas. Esse é um julgamento do Supremo que o ano que vem completa 10 anos, né? Então já uma década já estamos em vias de completar uma década dessa decisão, em que o Supremo diz que é reconhecida como entidade familiar não só as relações heteroafetivas, ou seja, entre homem e mulher, mas também as homoafetivas, entre homem e homem, mulher e mulher. Então, o Supremo, sem
a necessidade de uma alteração formal do texto, de uma emenda constitucional, ele aplicou ali um sentido novo ao que já está escrito. Um sentido novo ao que está escrito, atualizando para os novos tempos, atualizando para os tempos modernos em que vivemos, né? Então, o Supremo visando ali atualizar o texto constitucional para que ele seja um texto ainda com força e em consonância com os anseios sociais, atualizou a leitura desse texto para atender novas modalidades de relações afetivas. Ok? Um outro exemplo aqui que a gente pode citar de mutação, embora o Supremo não tenha utilizado essa expressão mutação constitucional, mas me parece que ele, num determinado momento e durante um período, ele se valeu dela. O artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo fixou o entendimento em 2016 que seria possível iniciar o cumprimento de pena a partir do julgamento de segunda instância, independentemente do trânsito julgado. Então, foi um julgamento que teve várias vezes, né, o mesmo julgamento, habeas corpus, e o Supremo fixou lá a tese em 2016 por 6-5, entendendo que o início do cumprimento da pena não precisaria aguardar o trânsito em julgado. O início do cumprimento da pena não precisaria aguardar o trânsito em julgado. A pessoa teria o direito de recorrer, mas o cumprimento da pena já poderia ser iniciado a partir da decisão em segunda instância, a partir de uma decisão colegiada por um tribunal. Embora o Supremo não tenha falado que isso seria uma mutação constitucional, me parece que ele estava se valendo ali de uma releitura do artigo 5º, inciso 57. Preciso lembrar só que essa posição do Supremo, o Supremo voltou atrás nessa posição e em novembro de 2019, então no final do ano passado, num placar de 6-5, né, no mesmo placar que ele tinha fixado a tese anterior, ele utilizou esse mesmo placar agora, por conta da posição de uma ministra Rosa Weber, que acabou votando por reconhecer que o início de cumprimento da pena tem que ser mesmo a partir do trânsito julgado, salvo os casos de cabimento de prisão preventiva, das prisões processuais, né? Então, ressalvando o seu caso das prisões processuais, prisão preventiva, no caso específico, o início do cumprimento da pena somente pode ser a partir do trânsito em julgado do processo criminal. Então, meus caros, essa é a mutação constitucional. Sem alterar o texto, há uma releitura do Supremo do dispositivo constitucional que acaba gerando efeitos vinculantes a todos os magistrados, a todo o Poder Judiciário, que devem observar essa nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, meus caros, na próxima aula continuamos aí com poder constituinte, derivado, reformador e revisor, e dando sequência aí a nossas aulas. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Espero que estejam todos bem, todos estejam muito bem e conseguindo aí se aprimorar e aprofundar nos estudos. Até mais, voltamos em breve.